Beleza, Você tem que aceitar aí. aceitei. Então já tá, o pau já tá quebrando. Então essa daqui, cara, é uma sessão da mentoria Estudante Ninja, onde o foco aqui é desenvolvimento de estudos, no sentido de melhorar a sua performance nos estudos, e, consequentemente, você vai se aproximar da aprovação, né? O que é que você manda Sim, para sim. nós? É, ano passado, a minha maior dificuldade, assim, nos estudos, né? Porque eu já tentei... Desde o ano passado eu tô com a HELP e eu percebi que meus estudos, a minha maior dificuldade foram nas revisões mesmo, sabe? Porque eu, tipo, não organizei muito bem e tal, e eu fazia a prova, revisava um conteúdo, aí depois eu fazia outra prova, acontecia de muitas vezes o conteúdo nem aparecer e eu acabar esquecendo. Uhum, Então, minha maior dificuldade mesmo foi com as revisões, foram com as revisões. E beleza. aí eu fiquei muito tempo tirando o mesmo resultado na prova. Todo simulado meu era sempre 30, 30, 30, 32, 33, 34, não passava disso o tempo todo. E aí acabou que no Enem foi a mesma coisa. Uhum, Mesmo número de acertos. uhum. Aí eu queria saber como é que eu consigo para, tipo, aumentar, não ficar estagnado, o mesmo número assim, entendeu? De questões. Você quer saber como Isso, você melhora a quantidade de questões que você está fazendo em simulados para aumentar na hora da prova também. isso. Uhum. Então, como que você vai aqui é aumentar o número de acertos. Basicamente, você vai ter que fazer o seguinte: igual você falou, para você aumentar o número de acertos, a letra com certeza não é das mais bonitas que você vai ver na sua vida, mas a primeira coisa, sem sombra de dúvidas, é o processo de estudar as matérias mais recorrentes, que a gente chama de estudo baseado em recorrência, que é basicamente estudar 20% da matéria, que vai dar 80% de resultado na prova do Enem, né? Que é inclusive a proposta da imersão 80-20. Mas beleza, se eu estou estudando esses 20% aqui, mas eu ainda estou errando estes conteúdos, é porque está havendo uma falha em dois sentidos. O primeiro aqui, você pode estar errando na hora de estudar. Aí você tem que rever o seu método, deixa eu tirar aqui, o seu método de estudo. A segunda coisa que você tem que rever é o processo de revisão, que você bem falou aí, que está com um problema na revisão do conteúdo em si, né? E como que a primeira coisa que você vai fazer, então, como que você vai melhorar seu método de estudo? Você já viu nossa aula sobre o método Ninja? já ano passado, assim, eu não tô Não lembra bem, muito não bem, tô. não? Tá. Como que vai funcionar, então? Para você melhorar, deixa eu só apagar aqui. Para você melhorar o seu método de estudo, o primeiro ponto que você tem que fazer para melhorar o método de estudo é fazer o que a gente chama de estudo em ciclo. O que é o estudo em ciclo? O estudo em ciclo, ele já é um método de estudo que ele leva muito em conta a performance do aluno durante o estudo, e não só a quantidade de tempo que ele fica lá. Então, você vai dividir aqui seu estudo em tempos de foco, descanso e o tempo de revisão. Isso daqui é um método que não é um ciclo. Você vai estudar foco, descanso, revisão, depois volta para o tempo de foco. Foco, descanso, revisão, depois volta para o tempo de foco. Isso daqui, cara, vai te ajudar porque, de certa forma, às vezes você fica muito tempo só ali no tempo de foco. Você fica seguindo, por exemplo, Pomodoro. Fica lá 25 minutos sentado, tentando estudar e tudo mais. Mas, na verdade, o seu tempo de foco não é 25 minutos. Às vezes ele é menor que 25 minutos e você está lá se matando, tentando alcançar aquele tempo de foco, sendo que, na verdade, você está 10 minutos focado e 15 minutos voando. Então, quando você utiliza isso, primeiro, você monta um planejamento de estudo personalizado, de acordo com o seu tempo de foco,
Você faz o processo de descanso, que é essencial para a absorção do conteúdo, e a revisão, que é o processo de você resgatar esse conteúdo da mente e colocar ele em prática na hora das questões, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é avaliar o seu tempo de foco. Quanto tempo de foco que você tem? Aí você vai lá e senta, coloca lá um cronômetro e vê quanto tempo realmente você está focado no assunto. Ah, primeiro dia, aí você coloca lá, dia 1, o meu tempo de foco foi 10 minutos. Cara, sem problema nenhum. Você vai ficar descansando 5 minutos e vai revisar 5 minutos aquilo que você viu aqui, no tempo de foco. Aí você vai lá e estuda o dia 2. No dia 2, você aumentou seu tempo de foco para 12 minutos. Quando deu 12 minutos, você já estava meio voado. Porra, aí já, calma, né? Já passei do meu tempo de foco. Você vai ficar 5 minutos descansando e 5 minutos revisando o que você estudou no seu tempo de foco. Aí, no caso, depois da revisão, eu vou para os exercícios. A revisão é feita através dos exercícios. Ah, tá. Porque Entendi. existe aqui, então, um método de estudo, deu para entender? O estudo em ciclo? Sim, deu sim. Beleza. Então, é basicamente isso que você tem que começar a mudar, porque você precisa de entender o assunto, absorver ele, fixar ele, e depois você tem que retomar ele na hora dos exercícios. A revisão, o que o pessoal fala muito, e é errado, inclusive, é que a revisão ela é feita através de leitura. Isso é errado. Então, como que é feito o processo de revisão? Vamos lá, revisão. O processo de revisão não é você estudar o conteúdo, não é. Depois você faz um resumo daquilo, depois você vai lá e lê o resumo. Porra, isso aqui não é revisão, isso aqui é estudo passivo, tá? Como então você pode fazer o processo de revisão? Considerando o nosso estudo em ciclo. Primeira coisa que é muito bom para revisão, principalmente para quem tem memória auditiva, é o famoso grupo de WhatsApp. No grupo de WhatsApp, o que, que a pessoa faz? Ela vai criar um grupo com ela mesma, onde o que ela estudar, ela vai gravar um áudio explicando aquele conteúdo. Cara, estudei aqui citologia, parte de organelas. Eu estou lá gravando meu áudio explicando organelas, funções de organelas, citoplasma, tudo, tudo, tudo. Estou lá explicando. Beleza? Aí eu pego esse áudio, deixo ele lá salvo no meu grupo de estudos. E coloco o título, né? Digito lá, áudio, resumo, citologia, organelas. Depois, cara, você tá na academia, você tá indo para a escola, você tá no momento de intervalo ali, cara, você tá ouvindo aquilo. E para quem tem memória auditiva, isso daqui é muito bom mesmo. O segundo processo de revisão, e pô, o grupo de WhatsApp ele é bom porque você está criando estudo ativo. O fato de você estar explicando aquilo ali é estudo ativo. Você está fazendo o processo de realmente absorver aquele conteúdo formativo. O segundo processo é através do estudo baseado em questões. O estudo baseado em questões é você estudar o conteúdo e fazer cerca de 15 questões imediatamente após estudar aquele conteúdo. Por isso que lá na imersão você vê que após as aulas já tem uma listinha lá para resolver. Aquela listinha é muito importante que seja resolvida, porque ela, primeiro, confronta você com o conteúdo que você acabou de ver, ela cria esse confronto. Cara, você estudou, mas e agora? Você vai conseguir resolver as 15 questões? Então, de certa forma, você cria sinapse entre os seus neurônios para, de fato, você confrontar diante daquelas questões, ter aquele impasse e buscar meios de resolver. E quais serão... Tá, o cachorro não tá latindo aí, né? Melhorou? Melhorou não. Mas, melhorou não. Ali. Pera aí, que travou. Ué.
Ah, então, como que você vai fazer o processo aí quando você está ali diante das questões, você é confrontado com aquelas questões, e para você vencer esse desafio, você vai ter que recorrer ao que você acabou de estudar. Então, de certa forma, você revisa aquele conteúdo através das questões. Cara, aí você errou a questão aqui, ó. Não tem problema, não. Não tem problema nenhum. Você volta, vê a resolução da questão e daí você consegue entender o que você errou. E novamente você revisa. Então, como que você vai aumentar? Deixa eu apagar aqui. Tinha que ter um jeito mais fácil de apagar. Eu errava muito nisso mesmo, agora olhando assim, eu resolvi essas 15 questões e eu via que eu não ia tão bem, eu não voltava e assistia a aula de novo, ou buscava resolver mais exercício. Já Peraí. tô Repete, cansado já. repete isso aí. Depois que eu resolvi essas 15 questões na revisão, que é tipo uma semana depois ou um mês depois, é, eu, eu via que eu não ia tão bem, eu não voltava na aula de novo para assistir ou ver meu resumo, sei lá. Eu Pois só é. passava, entendeu? Eu ia para a próxima. Você errava e já era. Isso. Não, aí quando você está diante de uma questão, aí você erra a questão, quando você erra a questão, você tem que se perguntar o seguinte: por que eu errei essa questão? Primeiro assunto, falta de atenção. Isso vale para os simulados também, né? Simulado, cara. Todo o processo de correção de redação você vai fazer isso. Isso aqui é bom que vai ficar gravado, você vai poder ver depois e tal. Mas é o seguinte, às vezes você sabe o conteúdo, você sabe resolver a questão de matemática, mas na hora de você fazer, por falta de atenção, você viu, esqueceu que tinha que dividir por dois e marcou letra A lá, a resposta que estava induzindo ao erro. Cara, você errou aqui, não é por falta de conteúdo, é por falta de atenção, né? A segunda coisa que você pode errar é por falta de conteúdo. Cara, eu li a questão e não sabia nem para onde ir. Eu não faço ideia qual fórmula usar. Eu não faço ideia qual momento histórico que é. Eu não faço ideia, nunca nem ouvi esse nome. É por falta de conteúdo. E a terceira coisa que você pode, que os estudantes erram muito, é no descontrole emocional. Aí a pessoa que está muito nervosa na hora do simulado, a pessoa que está muito ansiosa, e isso realmente causa erros. Um dos fatores que mais causa erros em simulados, em provas, esse descontrole emocional. Quando você errar aqui por falta de atenção, você é menos grave, porque você basicamente você vai ter que ir lá, grifar onde você não prestou atenção direitinho e corrigir aquilo, refaz a questão e já era, bola para frente. Quando é por falta de conteúdo, aí você tem que voltar na teoria. Você tem que assistir a aula de novo. Você tem que ler seu resumo. Você tem que ouvir o áudio que você gravou no WhatsApp. Você tem que retornar na teoria. Porque senão não adianta nada. Vai cair de novo questão, você vai errar. Quando for por descontrole emocional, você tem que cuidar disso de alguma forma. Você tem que procurar diminuir sua ansiedade na hora da prova, diminuir seu nervosismo, né? Aí até com profissionais podem falar muito melhor do que eu. Mas esse é o processo de correção de questões. O processo de correção de questão, ele tem que ser feito nesse processo onde você vai se auto-interrogar. Qual motivo causou naquilo ali? Cara, é interessante, inclusive, inclusive na mentoria que eu vou lançar em breve, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar uma planilha lá para o pessoal, onde isso daqui vai ser muito mais fácil. A gente vai deixar uma planilha de correção de questões. A pessoa aqui, ó, ela vai ter lá questão 1 do simulado.
Qual que é o assunto dessa questão? Ela coloca lá, citologia. Hoje eu estou puxando saco aqui da biologia. Citologia. Qual que é o subassunto dentro da citologia? Cara, é o assunto de organelas. Você errou a questão, isso aqui é uma planilha de correção de questão. Então, você errou a questão. Se ela está aqui é porque você errou. Então, você errou o assunto de citologia, organela. Qual foi o motivo que você errou? Falta de atenção. Aí você vai lá e aqui vai ter uma opção ainda de você marcar que se aquela questão foi corrigida ou não. Segundo, aí no outro simulado, na questão 2 você errou uma questão de citologia, de organelas. Aí você coloca lá para mim que foi falta de atenção. Eu falo, mano, não é falta de atenção. Como você erra as duas coisas por falta de atenção, isso daqui, o que está acontecendo? Você está se auto-sabotando. Não é por falta de atenção que você está errando. Você está errando por falta de conteúdo do assunto. Entendeu? Então lá a gente vai deixar essa planilha e tal, e é uma dica que eu posso te dar para você já ir fazendo, até você entrar na mentoria que a gente vai lançar. Isso aqui ajuda demais, cara. E é inclusive o que eu fazia. Eu tinha essa planilha, onde eu corrigia os assuntos que eu errava. Corrigia tanto em questões de estudo, fazendo estudo baseado em questão, quanto de simulado, quanto de provas antigas do Enem. Porque aqui, cara, você deixa de ter um estudo subjetivo e passa a ter um estudo objetivo, baseado em métricas. Você olha para a planilha e sabe onde você tem que melhorar. É isso que deve ser, entendeu? Sim. Então, aí a gente já matou, né? Como você vai fazer o processo de revisão. Então, a primeira coisa lá que você falou que estava esquecendo o conteúdo, o que é que poderia ser, a gente primeiro tem que corrigir um método de estudo que você está utilizando. Segundo, fazer o processo de revisão. Aí o processo de revisão, você tem memória visual. Cara, faz mapa mental, ajuda demais. Você tem memória auditiva, faz o grupo do WhatsApp mandando os áudios. Né? Aí o processo de revisão vai ser feito dessa forma. O resumo também que você pode estar fazendo, mas recorrer bastante a questões no processo de revisão, porque é assim que você vai aumentar a quantidade de questão. Por que você ficou estagnado? Você me falou. Porque você não estava corrigindo. Você não sabia onde você estava errando, onde você estava acertando, onde você estava errando, o que você precisava melhorar. Então, Eu acho que minha correção também era muito incompleta. Tipo, eu corrigia, mas chegava no simulado e errava a mesma matéria, a mesma questão, a mesma coisa. Eu exato. tipo, Porque a sua correção ela estava subjetiva. Você, isso. errei. Aí você não procurou entender por que você errou. O que levou aquilo? Aí você tem que mudar isso daqui para objetiva, igual eu falei, e ter análise em métricas. Cara, você tem que tratar a aprovação como se fosse uma grande empresa, onde você tem relatório de desempenho, indicadores que vão mostrar se essa empresa está evoluindo ou não. Você tem que tratar sua aprovação assim, ó. Quando você começar a ter métricas, saber onde você está errando, saber onde você está acertando, onde você pode melhorar, onde você tem que corrigir, qual método de estudo está dando melhor, qual horário você estuda e tem um maior desempenho, aí, cara, sua aprovação fica questão de tempo. É questão de tempo. Outra coisa também, eu tenho algumas matérias que eu já, tipo, já tenho a teoria bem, já sou bem já na teoria, igual que eu já estudei ano passado, então não preciso ficar assistindo aula não, eu já posso ir direto para os exercícios já, né? Exatamente. Para que você vai ficar Se eu perdendo tempo? tiver mal, aí eu volto, se não tiver, eu só reviso e continuo. Então, você tem aquela matéria onde você já tem um conhecimento teórico fixado, como você vai revisar, porque senão você vai esquecer se você não revisar. Sim, Questão. resolvendo exercício. Resolvendo exercício. Mas aí você resolve questão e faz o processo de correção. No processo de correção, não é porque você tem uma base boa daquela matéria teórica
que você vai acertar tudo. Você vai errar. Aí, onde você errar aqui, você tem que fazer o processo de correção, entender onde você está errando e, com isso, corrigir. Aí, com essa correção, você vai ficando cada vez melhor naquele assunto. Entendeu? Sim. Então, tem gente que fala, para estudar por questão já tem que ter uma base teórica boa. Também não é verdade. Você pode ter uma base teórica fraca da questão e adquirir a base teórica através de questão. Aí você está adquirindo aquela base teórica para acertar a questão. Ah, não tem uma base, estudo por questão. Eu tenho que estudar por questão? Sim. Sabe? Porque dessa forma, você vai adquirir a base teórica daquele assunto, uma base teórica prática, onde você vai saber para acertar. Você não vai ser aquele pessoal que sabe tanto conteúdo que acaba virando professor e não acerta a questão. Ele sabe a teoria Tem que linda. saber utilizar, né? Pô, você tem que saber aquilo ali na prática, entendeu? Porque Sim. senão não adianta nada. Tem mais alguma dúvida, brother? Eu Pode acho que é mandar, só mano. isso mesmo. Só isso, cara? É o que tava mais assim, acho que era só isso mesmo que eu tava lembrando. Te ajudei? Muito demais, você é doido. Ou mais claro? O Com objetivo é certeza. esse. Sim, Então é valeu isso, demais. cara. Que bom, fico feliz. E isso aqui é só um tira-gosto, né? Do que realmente tá por vir. Sim, sim. Mas o meu objetivo é dar esse direcionamento. Porque o que mais eu vejo lá no Instagram, velho, é gente sofrendo por insegurança, procrastinação, ansiedade e falta de direcionamento. A pessoa está amontoada de livro, amontoada de curso, amontoada Sim, de tudo, mas não sabe utilizar aquilo para aprovação, entendeu? sim, sim. Com certeza. Cara, então eu fico feliz que tenha te ajudado aí. Qualquer coisa eu estou à Muito. disposição no direct, estou à disposição lá no WhatsApp que você tem meu número. E é isso. Beleza, Vamos pra cima, é só o começo, brother. vai dar certo. Tamo junto. Abração. Valeu. Falou.